a todos para a nossa prece de abertura das atividades. Elevando o pensamento ao alto, vamos nesse instante mentalizando Jesus e Maria de Nazaré, que um dia o estreitou em seus braços e hoje nos acolhe no seu regaço, nos envolvendo no seu manto de paz, no seu manto de luz e no seu manto de amor. Porque já é Natal, é tempo de paz, é tempo de fraternidade, é tempo de amar mais. E nos sentindo amparados e protegidos nesse instante, pedimos permissão à equipe espiritual que coordena essa tarefa, para que da nossa parte, aqui no plano físico, possamos iniciá-la. Em nome de Deus, assim seja. O nosso tema é o Consolador, é desta obra de Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier, e nós vamos trabalhar as questões 269 a 271. Nós vamos falar de Moisés no Monte Sinai, da sua missão, da lei definitiva e da lei de Italião. Coube ao povo israelita o privilégio de transmitir ao mundo a ideia de um Deus único, de um Deus soberano, de um Deus absoluto sobre o céu e a terra. Havia uma multiplicidade de cultos religiosos. O momento em que Jesus aportou, havia o politeísmo, cultos em vários deuses. As pessoas reverenciavam várias divindades, mas somente o judaísmo foi bastante forte em energias e na unidade da fé para cultivar o monoteísmo, que é a crença num único Deus soberano e justo, e estabelecer as bases da lei universal para se manter em pé. Na Revista Espírita, escrita por Allan Kardec, ela foi do ano de 1861, do mês de março. Ele fala de 3 momentos fundamentais que marcaram a história da humanidade. Temos a primeira revelação divina, que é de caráter individual, que coube a Moisés e nos trouxe os 10 mandamentos. A segunda revelação coube a Jesus e nos trouxe a lei do amor. E a terceira revelação divina, que é de caráter coletivo, é o Espiritismo, o Consolador prometido, o Mestre da Luz, que volta às mãos terrenas os seus ensinamentos para essas almas pequenas. Essa revelação, ela é de caráter divino. Mas quem é Moisés? Moisés foi um inspirado que reuniu todos os elementos úteis à sua grandiosa missão, propagando o monoteísmo e o decálogo sobre a inspiração divina. Em O Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, versículo 20 a 22, ele nos diz que Moisés foi um judeu de nascimento e pertenceu à tribo de Levi. Foi, portanto,
educado na corte egípcia, e já em torno dos 40 anos, ele não suportava mais ver a aflição dos israelitas, vivendo sob o jugo do rei do Egito. Revolta-se e trabalha todos os dias da sua existência para libertá-los da escravidão física, moral e espiritual. Moisés, ele era um profeta, ele era um iluminado, ele era um mensageiro de Deus que trabalhou lado a lado. Procura então concentrar o seu povo para a grande jornada na busca da promissão. Canaã. E no Monte Nebo, ele teve uma visão da Canaã espiritual, da nova era, do mundo de regeneração. E foi um iniciado no templo egípcio. Porém, o seu espírito ainda tinha muito que evoluir. A sua caminhada recém estava iniciando. Por isso que ele abraça aquelas almas abandonadas para que a missão de Deus se cumpra. E ele se coloca ali, lado a lado. Na obra Caminho da Luz, também ditada pelo Espírito Emmanuel e psicografada por Francisco Cândido Xavier, ele nos diz que Moisés foi um médium extraordinário, com um belo potencial mediúnico. Era um médium de efeitos físicos, um médium curador. Aquele que ele impunha as mãos, ele aliviava qualquer tipo de dor. Era um médium audiente, ouvia as vozes dos mensageiros do alto. Era um médium vidente, enxergava as coisas além da vida dessa vida material. Era um médium psicógrafo, que escrevia as mensagens dos iluminados, magnetizador, de transfiguração luminosa. Era um médium inspirado e cheio de amor. Moisés, então, na condição de vidente e de audiente, ele vê Jeová na sarça ardente, no Monte Horebe, convidando-o para abraçar a sua missão. Jeová era o espírito protetor de Israel. E depois, ele recolhe-se no Monte Sinai, seguindo as diretrizes do alto. E ali, sob o ditado de Elohim, ele escreve as tábuas da lei. O decálogo, os 10 mandamentos da lei de Deus. Na obra O Invisível, no capítulo 26, Leon Denis nos fala que Moisés desce do Monte Sinai e traz à fronte a aureolada de luz. Então, por essa descrição de Leon Denis, nós podemos ter uma vaga ideia da comunhão desse filho querido com o Pai. E nas mãos, ele traz o primeiro livro de pedra psicografado para a humanidade, contendo as diretrizes severas para um povo que a recém saía daquele estado de animalidade. A legislação de Moisés, ela está cheia de lendas, ela está cheia de crueldades compatíveis com a época daquela sociedade. Moisés, ele foi um legislador humano, ele criou
em torno de 60 leis transitórias para acalmar os ânimos daquele povo que, sob a orientação de Deus, seguia aqui no mundo terreno a sua trajetória. Ele era um sábio, revestido dos mais altos e elevados poderes espirituais. Foi o primeiro a tornar acessível às massas populares os ensinamentos criados para reger a vida do homem em comunidade. Eram leis impositivas, eram leis severas, eram leis austeras. Não terá imagens de outros deuses. Não pronunciareis em vão o nome do Senhor. Isso é, que deveriam respeitar o nome do Pai Criador. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Não porque sábado era um dia especial, mas sim porque no sábado, normalmente, no calendário humano, nós não trabalhamos oficialmente. Os homens estão acostumados a levantar cedo e ter uma jornada de 10 a 12 horas por dia. Levantam cedo e voltam só no fim do dia para os seus lares. E Moisés estabeleceu o dia de sábado como reverência a Deus, para que as pessoas, as famílias se reunissem nos seus lares e estabelecessem uma convivência mais fraterna com aqueles que compunham aquele ninho eterno. Então, era para que os pais olhassem nos olhos dos filhos, os filhos brincassem com os pais, porque as crianças, como naquela época, cresciam e não se viam os adolescentes se desenvolver. Cresciam sozinhos, porque os pais tinham que angariar os meios de sobreviver. Então, o dia de sábado era para que a família se reunisse em torno do altar e ali reverenciasse o dom da vida e dedicasse um tempo para se amar. Honrar pai e mãe, a fim de viverdes por longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Aqui ele ensina o respeito aos mais velhos, aos nossos genitores, aqueles espíritos que um dia, com os braços cheios de amores, nos receberam. Não mateis, porque só a Deus, a Ele cabe os direitos da vida. Não roubeis, quer dizer, vamos respeitar o que é do outro. Não desejeis a mulher do vosso próximo. Quantos lares destruídos na nossa atual sociedade. Vamos pensar quantos casamentos sofridos pelos homens não se respeitarem. Não desejeis a mulher do próximo, não cobiceis a vossa casa, o vosso próximo, nem vosso servo, nem vossa serva, nem vosso boi, nem vosso asno, nem qualquer das coisas que vos pertençam. Então vejamos assim que esses ensinamentos de Moisés, eles estão muito atuais nos dias de hoje. Ele lançou as bases para uma lei definitiva. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam aqueles povos e a todos os outros que ela é chamada a regenerar. Esse povo semi-selvagem quanto ao aperfeiçoamento da alma necessitava de um freio seguro, de diretrizes fortes para manter em calma, porque o trabalho de Moisés de retirar o povo hebreu e de levá-lo para uma terra de promissão não foi
muito tranquilo, muitos se revoltaram, e eles passaram 40 anos no deserto, isso é, por caminhos inóspidos, até o momento em que aquelas almas mais rebeldes foram desencarnando, e novas mentes abrindo-se para o amor, para o entendimento, para o amadurecimento da vinda do nosso Senhor. Mais tarde, Jesus sintetiza essas diretrizes na lei do amor, ensinando-nos a perdoar cada vez mais. O povo hebreu, é claro, nós já falamos, passou por vicissitudes ao longo da trajetória para chamar a atenção geral, para fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Toda mudança, toda postura interna que nós devemos transformar, ela exige renúncia, ela exige sacrifício, ela exige a morte dos hábitos e costumes que não condizem com as diretrizes de Deus. E por esses momentos difíceis passou o povo hebreu. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. É como um farol que ilumina a estrada que a humanidade tem que percorrer. A moral que Moisés ensinou se propunha a regenerar aqueles povos atrasados do planeta. Era uma fase ainda que os espíritos estavam num estado de primitividade, a recém despertando a consciência, saindo da animalidade. Até então, este povo não teria compreendido que se pudesse orar a Deus de outro modo, a não ser através dos holocaustos, do sacrifício, e nem que se pudesse perdoar aos inimigos, oferecer a outra face, a da não violência, a da compaixão, a perdoar o irmão na sua ignorância. Recentemente vimos o caso de um casal que convivera pelas leis humanas num período de 30 anos. Separam-se e por mais meio século eles vivem separados, cada um foi para um lado. E ele, certo dia, no leito de um hospital, na UTI, os filhos faziam de tudo para que os pais se reconciliassem. Até que um dia, ela, muito sensibilizada, chegou-se pertinho dele, segurou a sua mão e disse: perdoa-me. Ele já não tinha mais condições de falar. O que se viu de seus olhos foram 2 lágrimas a rolar. E esse irmão parte para outra dimensão, liberando seu coração da mágoa e de tantas aflições. Então, a lei de Deus, a lei que Moisés nos trouxe e que Jesus sintetizou, e que depois o Espiritismo vai reescrevê-la, vai retomá-la numa linguagem moderna e contemporânea, ensina-nos, acima de tudo, a amar, a perdoar, a sermos generosos, a termos compaixão, respeitar o nosso irmão de caminhada. Os hebreus eram notáveis do ponto de vista da matéria, das artes, das ciências, mas em se referindo à sua inteligência, eles eram muito atrasados em moralidade. E não se houveram convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Eram apegados às coisas materiais, por isso as oferendas, os holocaustos, eram-lhes necessário a representação
semimaterial, a qual apresentavam a religião hebraica. As oferendas falavam-lhes os sentidos, do mesmo modo que a ideia de Deus falava-lhes ao espírito, sensibilizava-lhes a alma. Mais tarde, quando a psicosfera terrena ela estava preparada e as mentes receptivas, o Cristo veio dar-nos a grande lição de humildade, nascendo na estrebaria, naquela noite singela e fria. Ali ele estava repousando ao lado de José e Maria. E os anjos cantaram: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Jesus, ele transitou em todas as classes da sociedade, ensinando-nos a não julgar para não ser julgado, a amar para sermos amados, plantando no coração dos homens a semente da liberdade. Francisco Cândido Xavier, na obra Emmanuel, ele nos esclarece que, mas a pureza do cristianismo, ela não conseguiu manter-se intacta tão logo regressaram aos planos invisíveis os auxiliares do Nazarenos, os seus colaboradores. Muitas criaturas encarnadas no globo terrestre foram martirizadas, mas o amor de Jesus, a seiva divina, lhe alimentava as fibras da alma. E eles atravessaram esse mundo terreno, distribuindo as luzes do Senhor. Outros sofreram o assédio das trevas, se atrapalharam, perderam no labirinto da escuridão. Passaram-se 3 séculos da lição amorosa do Jesus. Surgiu a falsidade, a má-fé, adaptando as conveniências dos poderes políticos do mundo, e o homem estacionou espiritualmente por momentos profundos, até despertar a consciência para a mensagem consoladora da fé raciocinada. O Cristo foi o iniciador da mais pura moral evangélica, que há de renovar o mundo e aproximar os homens e torná-los mais irmãos, fazendo brotar de todos os corações a caridade, o amor ao próximo, a fraternidade universal e estabelecer entre os povos a solidariedade, alianças de luz, desatando as algemas de fogo. E essa moral elevada há de transformar a nossa terra numa das mais belas moradas. É a lei do progresso, que a natureza está submetida e se cumpre, quer queiramos ou não, porque o progresso embala todos os corações. Mais tarde, as vozes dos céus desceram à terra, trazendo os ensinamentos de Jesus de forma ampliada, numa linguagem moderna, para que todos pudessem compreendê-la. E o Espiritismo, o Consolador prometido. O Espiritismo é a alavanca que Deus se utiliza para fazer com que a humanidade avança. São chegados os tempos em que hão se desenvolver as ideias para que o progresso realize de acordo com os desígnios de Deus. E esses pensamentos de liberdade não se desenvolverão sem lutas, sem esforço, sem trabalho, até o homem atingir a maturidade. Portanto,
É necessário, amigos, abalos, discussões, para atrair a atenção das massas e mudarem de posição, olhar para a luz do Mestre Jesus. E uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral elevada tocará as almas que ainda não estão iluminadas. E então abraçarão uma nova ciência que lhes dará a chave da vida futura e descerrará as portas da felicidade eterna. Moisés, ele abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. E na questão do Consolador, na questão 271, ele pergunta: Moisés transmitiu ao mundo a lei definitiva? E a resposta é que o profeta de Israel deu à terra as bases sólidas para a lei divina. Ele não deu toda a lei integral e definitiva. Depois os outros legisladores, o Mestre iluminado e outros espíritos encarnados e desencarnados solidificaram as diretrizes do alto. E hoje nós temos as obras da codificação, a lei de Deus, Pai Criador, a lei que é amor, a lei que ensina a fraternidade, a lei que ensina a reconciliação para toda a humanidade. Moisés, ele trouxe a missão da justiça, o evangelho, a revelação insuperável do amor, o livro de luz que mata os anseios das nossas almas. O Espiritismo, em sua feição, o cristianismo redivivo que traz a sublime tarefa da verdade. No centro dessas três revelações está o Mestre da Luz, que mesmo antes do nosso planeta ser solidificado, ele já estava sobre as vibrações desse amoroso irmão na outra dimensão. E ele acompanha toda essa trajetória da formação do nosso planeta e coordena todas essas ideias que venham clarear as mentes dos homens da humanidade inteira. Porque já é Natal, é tempo de paz, é tempo de luz, é tempo de amar mais, é tempo de seguir as diretrizes de Jesus. O fim do ano se aproxima e não tem como nós nos escapar de uma bela reflexão sobre a nossa vida a falar. O que fizemos durante esse ano? Vamos recolher aquelas experiências salutares. Não vamos pegar o chicote e nos maltratar, porque aquelas que não saíram como nós havíamos planejado, foram experiências para enriquecer, assim como outras do nosso passado. O importante nesse momento é olhar para o calendário terreno de 2018 e traçar propósitos luminosos de viver uma vida feliz, de seguir as diretrizes do Mestre Jesus. Então, como já é Natal, vamos elevando o nosso pensamento a Deus e pedindo aos iluminados que nos auxiliem durante a nossa jornada, para que possamos construir todos os dias da nossa existência um berço no nosso coração, com palhas de perdão, de compreensão, de fraternidade e de muito amor, para abraçar e conviver com os irmãos em humanidade. Já é Natal,
em todos os planos da vida. Feliz Natal com Jesus. Que esse banquete espiritual una as vossas vidas em torno da palavra Natal. Feliz Natal com muito amor. Assim seja.